1 Crônicas 1, 29. Perdão, não é 1, 29, é 29. 1 Crônicas 29. E aí o versículo 10, achei. 1 Crônicas 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe de todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Amém? Vamos começar aqui. Sua Bíblia aberta, nós vamos para outras passagens ainda hoje. Mas eu gostaria de começar em 1 Crônicas 29. Esses versículos que nós lemos aqui, eles foram ditos por Davi num contexto em que Davi eles conseguem construir o templo do Senhor, angariar algumas ofertas para a construção do templo. E Davi então faz essa oração. E nessa oração, Davi consegue nos ensinar e nos dizer algo que nós precisamos aprender, não apenas hoje, mas por toda a nossa vida. Davi nos ensina nesse versículo que o Senhor Deus tem o controle sobre todas as coisas. Davi diz: Senhor, tudo é teu. O Senhor controla todas as coisas. O Senhor controla e comanda todas as coisas. O poder, a honra, a vitória, a majestade, tudo vem de ti. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Davi diz essas palavras como alguém que é consciente de que Deus tem o controle de todas as coisas. E por que isso tem a ver com a reforma? Porque Deus é quem controla a história da humanidade. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos num vácuo, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus controla a história da humanidade. Deus controla a história do seu povo. Deus controla o universo inteiro. Deus comanda tudo isso. E aí, para que se chegasse até todo esse movimento que nós estamos falando durante esse mês, esse ano de 2017 se comemora 500 anos da Reforma Protestante. A gente tem ouvido falar sobre tanta coisa desse tipo. E Deus está no controle da história. Inclusive no controle da história da Reforma. Eu queria falar um pouco de história para você. Estou na minha praia, né? Eu adorei falar sobre isso. Eu queria falar de história para você. Eu queria contar para você o contexto histórico em que os irmãos que se levantaram nessa época do século XVI viviam para que esse movimento chamado Reforma Protestante acontecesse. O que é contexto histórico? Eu vou ilustrar contexto para que você entenda melhor com uma história. Imagine você que em um domingo à tarde, um pouco atrasado já para o culto, você está no shopping
E aí você quer comprar uma calça bem bacana que você viu lá na Riachuelo. A fila estava imensa. E você estava atrasado porque você tinha compromisso aqui no culto logo cedo. Mas mesmo assim você queria levar a calça. Então você ficou na fila e você estava preocupado porque a hora do culto estava bem próxima de chegar. Quando chega a sua vez de comprar a sua calça, o seu cartão de crédito não está passando lá. A caixa que está atendendo você, ela se estressa um pouco e tem uma hora que ela xinga você e diz: seu cartão de crédito não tem limite, nada, eu não vou passar mais sua compra não. E começa a xingar você e passa o outro. Ela explode a caixa com você. Você vê aquilo e você explode com ela também. Você põe assim no seu lugar. Você está aqui para me atender. Eu tenho certeza que tem crédito nesse cartão, passe de novo. E você grita com a caixa lá. Aí nesse momento em que você gritou com a caixa, tem um outro irmão da sua igreja que vê você gritando com a caixa. E aí depois, na segunda-feira, toda a igreja está sabendo que você é o cara mais grosso do mundo, que estava no domingo na fila do shopping, gritando com a pobrezinha da caixa que estava atendendo você. Esse é o fato. Você é o irmão mal educado que estava gritando no shopping no domingo. Esse é o fato. Só que para se entender esse fato, é necessário observar o contexto. Por que você gritou com a caixa? Por que a caixa gritou com você? Aí nós vamos observar o contexto. Esqueça você. Antes de você chegar naquela fila, aquela menina que é caixa, ela tinha descoberto um dia antes que estava com câncer. Ela estava muito angustiada com isso. E quando ela chegou no domingo para trabalhar, o chefe dela chamou ela no escritório e disse: você trabalha aqui o seu último dia porque você está demitida. Trabalha até às 6, vá para casa e amanhã passe no RH. Essa mulher caixa ficou desesperada com isso. Ela estava doente, precisava do dinheiro e do emprego e estava demitida agora. E aí quando chega a vez de você comprar, o seu cartão não estava passando, ela explodiu de estresse e de raiva e gritou com você. Você, por sua vez, estava também estressado porque você tinha um compromisso às 6 horas e estava atrasado. E você queria muito aquela calça. Você não é o cara que grita com todo mundo, mas naquele momento lá, você não conseguiu se controlar. Então o fato não é apenas você que gritou com a caixa. Tem todo um contexto em torno desse fato que fez com que ele acontecesse. Entenderam o contexto do que é? Então, não é apenas Lutero que em 1517 coloca lá umas coisas na porta e agora está todo mundo reformado e a igreja mudou tudo. Houve um contexto para que isso acontecesse. E é esse contexto que eu quero falar com você para começar. Esse contexto, ele não começa no século XVI. Em 1517, 500 anos atrás, pensa em 500 anos. 500 anos atrás. Só que não começa 500 anos atrás. Tudo isso começa no século III, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo. Por quê? Cristo surgiu naquela região, morreu ali, os discípulos começam a pregar em Jerusalém, como Jesus falava em Atos 1, comece por Jerusalém, e durante 300 anos, mais ou menos, eles pregam por toda a Europa. Começam lá no Oriente, ao redor de Jerusalém, depois Paulo se converte, e aí se desenrola toda a história de Atos dos Apóstolos. 3 viagens missionárias de Paulo, quase 4, quase chega à Itália, à Espanha, a Europa conhecendo, as regiões da Grécia já conheciam o Evangelho de Cristo. E durante esse momento de 300 anos após a morte de Jesus Cristo,
o governo romano procurava matar os cristãos e perseguir os cristãos. Durante os 300 anos, em Atos, nós vamos ver esse contexto de perseguição aos cristãos. E Deus no controle da história, como nós lemos aqui no começo. No ano 300, mais ou menos, 3 séculos depois, um imperador romano percebe que não tem como conter os cristãos. Eles tinham crescido demais, tinha funcionado muito bem o sistema. O que ele faz? Alia-se aos cristãos e torna o cristianismo a religião oficial de Roma. E é aí que começa a história da Reforma Protestante. Por quê? Porque a partir desse momento em que o imperador romano se alia aos cristãos, começa a dizer, podem vir que nós vamos fazer parte, a religião cristã, o que vocês proferem vai fazer parte de Roma, foi quando a coisa começou a desandar. Por quê? A igreja se aliou com o Estado, com a política. E a partir do século III, conta comigo, 3 até o século XVI, a igreja que começou lá em Atos estava corrompida. Quantos anos nós temos? Quantos séculos? 4. Quantos? 3. Já fizeram uma conta ali para mim. Estava nos dedos aqui. Pois é. Foram 13 séculos. 1.300 anos de corrupção na igreja. 1.300 anos que o Estado, que a política, que o governo estava envolvido com a igreja. E o que aconteceu dentro desses 1.300 anos? Primeira coisa que eles fizeram, isolaram a Bíblia. As escrituras sagradas, o texto sagrado, passou a ser copiado por monges, chamados monges copistas. Eles copiavam o texto em latim. E latim era uma língua oficial do clero. Ou seja, só quem tinha acesso à Bíblia, às Sagradas Escrituras, eram os membros do clero. Eram os sacerdotes, os padres, os bispos, os arcebispos, o papa. Eles tinham acesso aos livros sagrados. O restante do povo, da população, não tinha acesso ao livro sagrado. Então pensa comigo, 1.300 anos sem as pessoas lerem Bíblia. E como que elas sabiam sobre a Bíblia? Elas ouviam o que os sacerdotes, o clero, falavam para elas nos momentos de reunião de cultos. O acesso que as pessoas tinham à Bíblia é como se eu estivesse hoje com a Bíblia e todo mundo não tivesse acesso à Bíblia, então vocês me ouviam. É aquilo que eu dizia, a Bíblia diz assim, vocês não podiam conferir, vocês tinham que acreditar em mim. Porque você não tem acesso à Bíblia. 1.300 anos assim, mais ou menos isso. Estou arredondando as datas, ok? Não tinham acesso à Bíblia. Olha outra coisa que acontecia lá. A igreja e o Estado estavam juntas, ou seja, havia corrupção entre o imperador e o papa, por exemplo, os bispos, os padres. Porque para se chegar até o clero, era necessário fazer acordos políticos. E que acordos políticos eram esses? Era coisa do tipo, eu lhe dou 2 hectares de terra para você, padre, e você converte para mim umas 500 pessoas aí. Então o padre disse, tá certo, me dê a terra. E ele ia então para um grupo de pessoas. Isso aconteceu com o Brasil, por exemplo. Brasil. Bem no finalzinho, mas em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, era para evangelizar. Sabe o que acontecia? O rei de Portugal enviava padres por aqui
dava para eles uma quantidade de terra e eles tinham que converter, 2.000 índios, 2.000 indígenas. Eles convertiam, chamavam os indígenas, jogavam água na cabeça e estavam batizados, agora são cristãos. 1000 anos, mais ou menos assim. Corrupção no clero. Outra coisa que aconteceu durante esse período, a interpretação bíblica era totalmente errônea, porque os componentes do clero interpretavam a Bíblia de acordo com as suas vontades. Foi nesse período que surgiu tanta coisa de errado, de mentiroso, de falso dentro da Bíblia. Porque eles tinham o controle das sagradas escrituras. E por ter esse controle das sagradas escrituras, eles ensinavam de maneira errada ao povo. E quais eram os ensinos errados que eles pregavam e ensinavam ao povo? Primeiro, eles ensinavam que a salvação era por obras. Os sacerdotes iam para o povo: sejam bonzinhos. Quanto mais bonzinhos vocês forem, quanto mais boas obras vocês praticarem, quanto mais caridade você praticar, mais perto da salvação você está. Quanto mais você obedecer aos seus pais, mais perto da salvação você está, menino. Então obedeça ao seu pai, que é para através da obediência você ser salvo. Às vezes, eu abro um parênteses aqui, às vezes esse ensino ele é atual, né? Pois é. E eles ensinavam o quê? Eles ensinavam que o que importava era o exterior. Então você devia mostrar para o povo que você era um cristão. Então importava o batismo, para quê? Para que você mostre que você é cristão. Eles ensinavam ao povo através das escrituras sagradas, porque eram só eles que liam, lembram disso? Que a salvação das pessoas, aliás, o perdão dos pecados para as pessoas poderiam ser comprados. Comprados mesmo. Você tem, do século 7 mais ou menos, quando a igreja começou a tomar mais poder na Europa, até o momento em que Lutero se levanta, a venda do perdão dos pecados, chamado de indulgências. As pessoas iam até as catedrais, confessavam seus pecados aos membros do clero, e eles diziam: quanto vale o seu pecado? 30 moedas de ouro. Dá para cá. Está perdoado o seu pecado. Vai em paz, querido. Deus te perdoou. Era esse o ensino das pessoas durante séculos e séculos. O que mais que eles faziam nessa época? Vendiam relíquias sagradas nas escadarias das catedrais gigantescas da Europa, da Alemanha. Era comum se encontrar no século XV e XVI padres, membros do clero, nas escadarias das catedrais alemãs, vendendo pedaços de ossos que supostamente pertenciam aos apóstolos, tecidos que poderiam ser tecidos das roupas de Cristo. E as pessoas compravam. Isso parece com hoje, né? Tem um negócio parecido assim. Tem. Meus irmãos, pensem comigo sobre isso. Durante séculos. Gente, século não é dia. Nascia criança, morria, a criança crescia, morria de novo, tinha neto, bisneto, tataraneto, retataraneto, e os ensinos eram repetidos.
eram repetidos durante esse tempo. Aí, no século XVI, comecinho do século XVI, final do século XV, século XVI, surge, através dos artistas, um movimento cultural chamado Renascimento. O que era o Renascimento? Os artistas daquela época, os pintores, escultores, escritores, pensaram que a cultura da Europa não era tão superior, não era tão interessante quanto, por exemplo, a cultura romana e grega no século V. Então eles começaram a buscar, no século V, elementos artísticos para colocar na arte do século XVI. O que isso tem a ver? O século V, na Grécia, é o século em que o homem é colocado no centro. Então os pintores renascentistas, os artistas do Renascimento do século XV e XVI, eles trazem novamente para a Europa o antropocentrismo. O que é isso? É o homem como centro das atenções. O centro do universo é o homem. E esse era o ensino espalhado pela Europa durante séculos. Não mais Deus no centro, agora sim o homem. As Escrituras é exclusiva para um grupo de pessoas. Para você se salvar, você precisa praticar boas obras. E para que o perdão dos pecados de vocês aconteçam, vocês precisam comprar esse perdão. Era isso que era ensinado para o povo, dia após dia, dia após dia. Eu quero falar sobre ensino agora então. Quando eu falo era ensinado para o povo, deixa eu dar um exemplo atual. Aqui. Quem que não conhece o McDonald's? Alguém não é desse planeta? Você percebe que é quase que automático a gente ir à praça da alimentação e pelo menos olhar ou pensar no McDonald's. Né? Eu estou me curando desse vício. Agora, se você levar uma criança para o shopping, é quase que natural ela ir para o McDonald's. Você não diz a ela, ali é o McDonald's, você quer ir lá? Não, ela vai para lá. É espontâneo. E ela pede o lanche que tem brinquedo a você. Você não disse para ela que lá tinha um lanche com brinquedo. Mas ela pede. Você não ensinou isso para ela. Você não sentou em casa e disse, ó, filho, existe um shopping. Nesse shopping tem uma lanchonete chamada McDonald's. E lá tem um lanche chamado McFeliz, que tem um bonequinho. Você não ensina para ela, mas ela sabe disso. Porque a sociedade é quem ensina. E o McDonald's está aí desde o século XX, mais ou menos, né? Apenas 100 anos, 100 e poucos anos atrás de McDonald's. E nós estamos falando de ensino errôneo das Escrituras durante 1300 anos. Então imagina como que estava a cabeça do povo no século XVI. O próprio Lutero passou a vida toda dele pensando como se pensava até então. Aí teve um dia em que ele leu as Escrituras com mais atenção. E aí eu volto para o versículo que eu comecei. E o Deus que controla toda a história toca na vida de Lutero. E aviva Lutero. E mostra para ele que 1300 anos as pessoas estavam aprendendo erroneamente.
E aí, então ele, junto com outros homens, né, a gente fala bastante de Lutero, mas tem tantos outros que se levantou nessa época. Quem leu no começo foi Isabel, o texto. Isabel leu aqui no início que em 31 de outubro de 1517, Lutero vai para a catedral na Alemanha, de um nome bem difícil, como que é? Lá mesmo. E ele fixa lá uns papeizinhos. Como é que esse menino teve essa ideia de fazer isso, né? Não, isso era comum na época. Todo mundo ia para lá e fixava um papel. Era pedidos, eram confissão de pecados. As pessoas faziam isso. Elas iam lá e escreviam e colocavam nas portas das catedrais. Era comum isso. Só que nesse dia o papel de Lutero era diferente. Ele não pregou só um, ele pregou 95. E quando as pessoas começaram a ler aquilo que ele colocou, elas começaram a entender que durante tantos séculos elas haviam aprendido errado. Sabe o que Lutero faz assim que ele descobre isso? A primeira coisa que Lutero faz é pregar a Bíblia, que era em latim, e traduzir para o alemão vulgar. Para que as pessoas que não falavam latim pudessem ler as Escrituras. E aí, quando elas leram as Escrituras, elas começaram a entender sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Reforma é voltar às Escrituras sagradas. Vou ser bem sincero aqui com a gente. Enquanto nós não retornarmos à Escritura Sagrada, não acontecerá reforma alguma em nossos dias. E você percebe que, assim como essas pessoas da Europa viveram 1.300 anos sem conhecer a verdadeira Escritura, sem conhecer o verdadeiro Evangelho, queridos, sabe que talvez muitos de nós, se não poucos, estejamos como esses. Durante, uns 10 anos na igreja, uns 20 anos na igreja, e sem conhecer o verdadeiro Evangelho. Isso não é algo exclusivo do século XVI, não. Hoje, existem pessoas que vivem nas igrejas sem conhecer o Evangelho. Frequentam os cultos, vêm para a igreja, senta no banco, abre a Bíblia de vez em quando, canta as musiquinhas conhecidas, mas não conhecem o Evangelho de Cristo. Não conhece. E aí vou entrar no tema, que vai ser rápido. Esse foi o contexto. Quando eles se levantaram. E aí esses irmãos começaram a ler as Escrituras Sagradas e começaram a perceber que havia ensino errado, começaram a perceber que era necessário reformar a igreja, mudar os ensinamentos daquela época. E a partir dos ensinamentos que eles colocaram, queridos, foram propostos 5 pilares, 5 ideias principais, resumidas e necessárias, que são exatamente essas ideias que vocês vão discutir aqui durante o Congresso de Jovens. E o que são essas ideias? O que são esses pilares? É a razão da fé desses homens, é a razão da fé no Evangelho, é o crer no Evangelho. É o crer no Evangelho. E aí quando esses homens eram perguntados qual a razão da sua fé, eles respondiam: somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus a glória.
Eles entenderam o que eles criam. O que é somente a fé? O que é em que eu vou crer? No que eu vou crer? Qual é a razão da nossa fé? O que é somente a fé? Qual é a razão da nossa fé? Em que nós cremos? No que você crer? Você está sentado aqui na igreja, você frequenta os cultos, você vem todos os dias, você canta no conjunto, mas se perguntarem a você, em que você crer? Eu quero que você me diga qual é a razão da sua fé. O que é que você crê? Por que você está aqui? Por que você vai para a igreja? Por que você fala de Cristo? Por que você diz que é crente? Por que você diz que é evangélico? Qual é a razão da sua fé? Em que você crer? Esse era o lema dos reformadores. Eu creio na graça de Deus. Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio nas Escrituras Sagradas. E eu creio que a glória é para Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos aprender hoje para afirmar a nossa fé. Que a graça é suficiente, que Cristo é suficiente, que as Escrituras é suficiente. Basta. Não é necessário obras para a salvação, é necessário fé. Não é necessário pagamento para os perdões dos pecados, é necessário fé. Não é necessário comprar vaga no céu, é necessário fé. Como que eu vou para o céu? Fé. Como que eu sou salvo? Fé. Como que eu venço os desafios da vida? Fé. Era isso que os irmãos estavam querendo dizer aqui no século XVI. Não é preciso colocar mais nada na frente. Não é preciso colocar regras para cumprir. É preciso crer em Cristo, na graça, nas Escrituras, e crer que a glória é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sei lá, mas às vezes parece que a gente gosta de maquiar coisas, sabe? A gente gosta da religiosidade, a gente gosta desse negócio. Quanto mais as pessoas dizem, irmão, tá com problema, sei lá, 7 mergulhos no Jordão resolve. A gente gosta disso. Eu estou querendo que Deus faça não sei o quê. Olha, você faz o seguinte: você vem aqui 7 vezes, dobra os joelhos 3 vezes e levanta. Na 4ª você dá uma viradinha e 3 pulinhos. Os irmãos adoram essas coisas. Porque parece que você fazendo algo vai dar uma legalidade maior naquilo. Mas esses irmãos se levantaram aqui para dizer que é necessário fé. Jesus Cristo dizia isso em todo canto. Não temas, creia somente. Você crê que você pode ser curado? Jesus perguntava às pessoas. Você percebe? Quando você lê os milagres de Jesus, o que envolve tudo aquilo? Fé. Quando Jesus diz para aquele cego ir se lavar no tanque de Betesda, foi a água do tanque que foi a fé dele em acreditar que se lavando ele seria curado. Quando Jesus está indo curar a filha de Jairo, e ele para no caminho para dizer: alguém tocou em mim, crendo que era curado. Aquela mulher foi criada por causa da fé. Não é necessário nada além da fé. Nada além da fé. Porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Nada que a gente faça sem fé vai funcionar. Se você orar 40 dias sem fé, é em vão. Se você lê as Escrituras Sagradas sem fé nela, é em vão. Mas sabe por que a fé está no começo da coisa? Porque é necessário crer sobre a graça de Deus suficiente. É preciso crer que Cristo é suficiente para os nossos problemas. É preciso crer que as Escrituras são suficientes para nos guiar e nos conduzir. É a fé, queridos, é a fé. Eu creio que essa fé, somente a fé liga os outros pilares. Liga os outros pilares. Somente a fé nos ensina que nós devemos crer em Deus. Crer nas Escrituras Sagradas. E aí eu acredito que era exatamente essa resposta que talvez os irmãos davam quando perguntavam para ele: em que você crê? Talvez eles respondessem: eu creio na graça, eu creio em Cristo, eu creio nas Escrituras, eu creio que a Deus é a glória. E aí eu queria ir para algumas passagens agora. Eu não vou falar mais. Quem vai falar é as Escrituras. Abra em Efésios 2:8, por favor. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Abre em Colossenses 1. Diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra. Cristo, somente Cristo. Abre em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda a boa obra. Somente as Escrituras. E abra agora em Salmo 115. Diz: não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome dá glória, por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, tudo que ele faz lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiem no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu eles a filhos dos homens. Mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, somente a Deus a glória. Queridos, as Escrituras, nelas contêm tudo aquilo que é necessário para nós vivermos. Você percebeu isso? As Escrituras falam sobre graça, falam sobre Cristo, falam sobre ela própria e falam sobre Deus e que a glória deve ser para Ele. O que esses irmãos queriam dizer para nós no século XVI e que até hoje ecoa nos nossos ouvidos é que é só necessário crer em Cristo Jesus. Você precisa crer que é real, que Jesus é real, que o céu é real, que a salvação é real, que a cruz é real. Crer nisso tudo, queridos, crer. Para que a nossa vida não seja em vão. Para que a nossa vida não seja em vão, imagina aí, nós crescermos na igreja, gastarmos a nossa vida na igreja, e chegarmos ao final da nossa vida, sem crermos em Cristo. Simplesmente indo para o culto. Simplesmente cantando as músicas. É necessário crer em Cristo. Crer em Cristo Jesus. Somente a fé que nos levará à salvação em Cristo Jesus. Somente a fé que confirmará e garantirá que nós somos salvos por Cristo Jesus. Isso é tão engraçado, né? Porque a gente não é acostumado com isso, sabe? Uma das maiores dificuldades que nós temos de crer que a graça é suficiente e que a fé é o suficiente é porque nós crescemos numa sociedade que que mede as bênçãos e os bens pela meritocracia. E nós somos acostumados a fazer por onde? A merecer para ter aquilo. Né? Tipo, você vai dar comida ao menino. Eu faço isso com o Ian. Não quer comer. Ele não quer comer. O que é que você faz? Dou sorvete depois. Aí ele pede o bombom. Ele só depois de almoçar. Aí o menino cresce pensando o quê? Se eu fizer por onde, eu terei. Aquela promessa dos pais. Dezembro, se passar por média, celular novo. O que é que o menino aprende? Eu preciso fazer por merecer. Lembra do castigo que os pais dão, né? Você não está merecendo isso, não vou dar. Ou, tome aqui, você mereceu. Aí nós crescemos com isso.
E aí chega Cristo dizendo: você não precisa, não. Lembra do filho pródigo, né? Ele pensa: meu Deus, eu pequei contra meu pai, eu vou lá pedir perdão a ele. Ele chega e diz: pai. E quando ele ia contar toda a história dele, tentando receber o perdão do pai, o pai disse: cala a boca, menino, vem, veste a roupa, bota o anel, calça a sandália que tu chegou, e a gente está alegre com isso. Você percebe que o filho não explicou nada para o pai? Aí chega Cristo e diz: o que é que eu preciso? O que é preciso para ter a vida eterna? Vem. E aí nós, com a nossa mania de mérito, pensamos: não, eu preciso fazer alguma coisa, acabou meu tempo. Nós pensamos: eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que, sei lá, orar 3 dias, tenho que ir para o monte, eu tenho que... Cristo, a fé em Cristo é suficiente para você ser salvo. Para você ser salvo. Crê nos perdões dos seus pecados. Cara, perdão do pecado é outra coisa que a gente demora para querer. É só isso? Eu só tenho que dizer, né? Senhor Jesus, eu pequei contra ti. E eu não tenho que, sei lá, dormir fora de casa 3 dias ou... Não. A palavra diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Creia nisso. A palavra diz: agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia nisso. A palavra diz: vocês são justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Creia nisso. Você precisa crer em Jesus. Amém.